Direito Penal sem subterfúgios. Eu sou o delegado Dr. Roberto e eu vou mostrar a vocês o caminho das pedras para gabaritar as provas de Direito Penal, Processo Penal, nos concursos públicos e na prova da OAB. Olá, doutores. Vamos continuar falando de crimes funcionais. Crimes funcionais. Extravio, sonegação ou inutilização de livros ou documentos. 314 do Código, artigo 314 do Código Penal. Quando os doutores, vamos trazer para a própria pele, quando os doutores passarem no concurso, vão se transformar em funcionários públicos. Por isso, crimes funcionais. Em sendo funcionário público, vão receber, por exemplo, o policial recebe arma, viatura, vão receber atribuições, né? O policial tem o dever de prender, em flagrante, por exemplo, etc. E se sumir com os objetos materiais, peculato. Simples assim. Se colocar na prateleira as atribuições do cargo, como o dever de prender, por exemplo, e vender esse dever, corrupção. Simples assim. E vão receber também, agora nosso crime aqui, vamos receber também livros e documentos. Papéis de uma forma geral, sob guarda. Se desaparecer com esses papéis, abram a cabeça. Destruí-los, suprimi-los, ocultá-los, extraviá-los, inutilizá-los, etc. Vai responder por extravio, sonegação ou inutilização de livros ou documentos. Pena de 1 a 4 anos, uma pena em até boa, um crime de médio potencial ofensivo, não é de pequeno potencial ofensivo, pequeno até 2 anos. E extraviar, doutor, eu brinco, né? Eu falo, extraviar é perder por querer. Porque os crimes do 312 ao 327, 26, que o 327 é o conceito de funcionário, eles são dolosos, com a única exceção do peculato culposo. Só o peculato que tem aquela forma específica, que esse peculato são 6 tipos, tem uma das fórmulas, acho que a quinta que eu falei, que é o peculato culposo. Um dos peculatos são a forma culposa. Extraviar, nós temos que entender, é perder por querer. Vou dar um exemplo esclarecedor. Imagina o oficial de justiça, ele olha que tem um processo lá, que tem um amigo dele, processo de alimentos, que isso aí rapidamente vai gerar prisão. Aí ele ele trabalha no fórum lá da minha terra natal, lá Ribeirão Bonito, São Paulo. O processo é de Tabatinga. Aí essa precatória, ele manda para Tabatinga, mas não de São Paulo, ele manda para Tabatinga, Amazonas, que tem o mesmo nome. Amazonas, estado do Amazonas. Nosso país, infelizmente, tem um sistema viário aí de rodovias medieval, principalmente para aquelas regiões, norte, Amazônia. Até isso chegar lá, até alguma agente público perceber que errou, vai demorar anos para ir e voltar. E com isso ele beneficiou aí, né? Por isso que a lei pune o mero extravio. Mas foi por querer, doloso. Ele vai responder aqui, ele vai responder aqui. Eu falei oficial de justiça, mas aquele que tem atribuição de cargo, normalmente um escrevente, um escrivão, um técnico de judiciário, e mesmo o oficial de justiça, tá? Aí aquele que tiver, aí vai depender do enunciado lá, entenderam o exemplo? Extraviar por querer. Inutilizar, né? Jogar um copo de água em cima lá, um copo de ácido, um copo de água e inutilizar o documento. Mas abram a cabeça, destruir, sonegar, ocultar, suprimir. A doutrina é criativa e o examinador, as bancas também são criativas. O documento. Agora tem uma coisa interessante, nós vamos matar 4 artigos aqui, estudando o princípio da subsidiariedade. Conflito aparente de norma. O que é isso, professor? Conflito aparente de norma é quando 2 normas dá para aplicar num fato criminoso só. 2 normas dá para aplicar num fato criminoso só. Aqui não tem 2, não. Aqui tem 4. Tipo de extravio de documentos, que eu vou falar de todos eles. Nós estamos falando do 314. O 314, que é esse extraviar, sonegar. Sonegar é ocultar. Sonegar é ocultar.
o funcionário pega o documento e esconde ele. Está sonegando. Na hora que o chefe pede, não sei onde está. Não sei se está sonegando. Então, extraviar, sonegar e inutilizar. Mas é só exemplo explicativo. Aqui pode usar o português aí de uma forma ampla, tá? Pode destruir, suprimir, já falei isso. Funcionário público. Aquele que recebe o documento sob guarda. Olha a minha explanação anterior, deixei muito claro. Agora, se não for funcionário público, se for o particular, aí já é o 337. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Aí pelo particular, que não tem a qualidade de funcionário, é o 337. É um crime praticado por particular contra a administração em geral. 337. Subtração e inutilização de livro ou documento. Professor, e se for o advogado, o procurador, seja o estagiário lá autorizado pela OAB para ter acesso àquele documento, né? O estagiário de um advogado, o defensor público, abre a cabeça, o procurador de estado, e ele sumir com esse documento. Esse procurador sumir com esse documento. Aí, sonegação ou subtração de papel ou documento de valor probatório. É o 356 do Código Penal. Aí é para o procurador, para o advogado. Tá bom, doutores? O 356. Por quê? O conflito aparente de normas, no conflito aparente de normas, existe o princípio da especialidade. Aquela norma especial para o advogado, especialmente para o advogado, especialmente para o procurador, ela prevalece, ela absorve a norma aqui dos crimes funcionais, que são para todos os funcionários. Então, notem, doutor, essa norma específica, ela absorve. Mas aqui não é por esse motivo, não. Porque além do princípio da especialidade, existem outros princípios. Existe o princípio da subsidiariedade. Aqui, expressamente, a norma fala. Só aplica esse crime se ou não houver crime mais grave. E esses crimes aí são, além de ser especiais, são mais graves. É o princípio da subsidiariedade. Então, cuidado, doutores. Se for advogado, não vai ser, esse crime é um crime subsidiário. O Nelson Gria fala, é um soldado reserva. Só vai aplicar ele se não ocorrer um outro mais grave. Subsidiariedade expressa. Está escrito na lei, na descrição típica. Se não houver crime mais grave, uma subsidiariedade expressa. Que por muitas vezes tem a expressa, tem a tácita. Muitas vezes existe esse conflito aparente de normas tacitamente. Mas aí é expresso, está escrito na lei. Tá? Se cair lá expresso ou tácito, é expresso. A lei manda, só aplica esse crime aqui se não houver crime mais grave. Então já falei que tem o crime do advogado, do procurador, que é o 356. Tem o crime praticado por particular, que não é funcionário, que pegou o livro e o documento, subtraiu lá. Aí, cuidado com o português. Vale qualquer sinônimo. Subtraiu, destruiu, sumiu, apanhou. Vale qualquer... Que é o 337, 337. E ainda tem o 305, que é o crime de supressão de documento, que crime contra a fé pública. Crime contra a fé pública. O que é fé pública, professor? Fé pública é aquela crença que o cidadão tem que os documentos emitidos por autoridade, por agente público, pela administração pública são verdadeiros. Por isso fé pública. Vem de fé, plagiando o sentido clérico da palavra, religioso da palavra. Fé é acreditar, aquela crença que aquele documento feito por funcionário público, emitido pela administração pública, é verdadeiro. Então, por isso que é crimes contra a fé pública. A objetividade jurídica é proteger essa crença que todo documento emitido pelos órgãos públicos são verdadeiros. E o pulo do gato. Por isso, crimes contra a fé pública. E o 305 é um dos crimes contra a fé pública, que lá prevê a destruição, a supressão, a ocultação de documento público ou particular, desde que seja verdadeiro. Não pode ser xerox, não pode ser fotocópia, tem que ser esse verdadeiro, doutores. É tanto embora ele tá lá no final, ele é caudal, né? Dá essa dúvida, eu já vi cair. Documento público ou particular verdadeiro. O verdadeiro é só referente aos documentos particulares. Robertinara, nananina, não. Documento público verdadeiro ou documento particular verdadeiro. Ambos tem que ser verdadeiro, não pode ser cópia.
como falava antigamente, xerox, não pode. Xerox, né, no bom português. Xerox. Então, doutores, destruir, o 305 fala, destruir, suprimir ou ocultar. Destruir é mudar. Eu pego um vaso e jogo ele no chão. Ele perdeu a essência, a substância, não é mais vaso. São cacos de louça que estão no chão. Isso é destruir. Suprimir, vamos pular o suprimir, guarda o suprimir aqui. Ocultar é esconder, homiziar, ocultando. Você sabe onde está, mas não fala. Por que eu guardei o do meio? Porque suprimir é os dois. No sentido amplo, suprimir significa destruir ou ocultar. A doutrina é criativa. O legislador também. É para abranger o máximo possível. Agora, num sentido estrito, muitas vezes você não precisa destruir nem ocultar. Você pode inutilizar, né? Por isso que eu falo que abrir a cabeça. Riscar também entra aqui. No suprimir. Então esse crime aqui também absorve. Então qualquer confronto do 305, que é um crime contra a fé pública, do 337, que é a subtração de documento por particular, do 356, que é o do advogado, do procurador, documentos de processo, não é o 314, que é um crime geral, um crime para todos os funcionários. Tá bom, doutor? Princípio da subsidiariedade. Esse 314, guarda assim, é um soldado, como diz nosso mestre Nelson Hungria, é um soldado reserva. Se não couber nenhum desses outros mais graves, cabe esse. Tem mais, tem mais. Tem crime contra a ordem tributária, crime de sonegação fiscal, crime contra a ordem tributária. Lá também prevê a sonegação, a ocultação de documentos, inutilização de documentos. Aí não aplica esse também, aplica aquele lá, especial derrogo já. Porque o conflito aparente de normas, a própria lei, aparente porque a própria lei penal resolve com esses princípios. Princípio da subsidiariedade, princípio da especialidade, princípio da consunção. Consunção, crime mais grave absorve o crime menos grave. O crime fim absorve o crime meio. E aí assim por diante, aí uma outra aula. Tá bom, doutores? Com isso nós resolvemos 4 crimes. Até a próxima, doutores!